Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Marcos 10, 46 ao 52. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu o veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem muito famosa, muito conhecida, a cura do cego Bartimeu, todos nós a conhecemos, ela é muito interessante, porque é claro que a primeira coisa que a gente vê ali é a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, mas a circunstância em si, o acontecimento, o diálogo, tudo aquilo que Marcos narra, ele traz vários elementos que são uma grande pedagogia para todos nós. São muitos elementos, muitas palavras que nós podemos refletir. Então a gente vê ali o contexto dessa pessoa, e naquele tempo, talvez assim como hoje, em menor ou maior proporção, quem tinha uma deficiência, uma doença incurável, uma situação assim, se acumulava com a situação de carência e de abandono. Né? Até porque tinha aquele preconceito, se alguém tinha uma doença era porque tinha pecado, tinha cometido algo assim. Então, se tirava praticamente da comunidade, da sociedade, a pessoa ficava como que isolada, marginalizada mesmo. Então era a cultura deles que se misturava ali a cultura e a crença, né, a fé, tudo aquilo que eles acreditavam. É claro que trazendo para hoje a gente vê também que a sociedade muitas vezes tem muito discurso, muita palavra para não excluir, para integrar, mas a gente sabe que uma pessoa, qualquer pessoa que tem uma limitação, ela vai ter dificuldade, né? E as pessoas normais às vezes também, né? Quem é pai, quem é mãe sabe a dificuldade que tem para inserir, para acompanhar, para lutar, fazer com que a pessoa tenha o melhor possível de uma vida normal. Então são dificuldades inerentes muitas vezes à situação que se somam então aqui com essa cultura, com esse pensamento da época. Mas ele faz então algo inusitado, o cego, começa a gritar, sabendo que era Jesus, alguém falou para ele que era Jesus passando, ele deve ter ouvido os passos, ouvido o barulho da multidão, e aí ele resolve então implorar, gritar, se manifestar. E aí vem as pessoas e falam, pare, né? Repreendem-no para que ele não faça isso, porque estava atrapalhando, Jesus estava passando, enfim, né? Como uma procissão e alguém está atrapalhando. Mas Jesus diz às pessoas, não, me tragam ele até mim. E aí eles vão até o cego e dizem, coragem, ele te chama. É claro que aqui tem várias conotações, esse coragem, ele te chama. Mas ali é o acolhimento de Jesus e é uma resposta ao cego que vem em auxílio daquela manifestação que ele faz, né, de chamar por Jesus. Uma coisa bem interessante também, que aí ele se aproxima de Jesus, com certeza se aproximou de Jesus auxiliado, deixou a capa dele, que era provavelmente o único bem que ele tinha, se ele vivia na rua. Então ele se aproxima de Jesus, com certeza Jesus vê que ele é cego. Né? Mesmo assim, Jesus pergunta, o que tu quer de mim? O que você precisa? Isso para dizer que muitas vezes nós podemos pedir várias coisas para Deus, nem sempre pedimos o mais necessário, mas ali ele pediu aquilo que era essencial para ele, né? Que eu vejo. Era a maior dificuldade dele, a maior necessidade dele, o maior sofrimento dele era não ver. Então ele pede isso para Jesus e Jesus, observando a atitude dele, diz, coragem, tua fé te salvou. Né? E interessante também que Jesus não só cura, diz que tu veja, diz tua fé te salvou, fala em salvação. A salvação é uma palavra que ela também tem uma amplitude maior do que somente recuperar a vista daquela pessoa.
Então nós temos aí toda essa dinâmica, podemos pegar cada frase, cada palavra desse diálogo aí e trazer para a nossa vida, trazer para a nossa vivência de fé, e com certeza muito nós vamos aprender, muito nós vamos ter para conversar com Deus sobre essas palavras, sobre esse diálogo. Que a coragem desse cego também nós tenhamos para pedir aquilo que é necessário para Deus, para a nossa vida, para nós podermos caminhar e seguir também a Jesus. Que Deus abençoe você, ilumine e guarde nesse dia e em todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.